Tá, ok. A segunda temporada de Has-Been acabou essa semana e, cara, eu tenho muito o que dizer. Majoritariamente coisas negativas, não vou mentir, mas teve uns pontos bons aqui e ali, eu acho. Enfim, como não quero enrolar muito, eu vou direto ao assunto, já que esse vídeo pode ser meio longo, então vamos lá. Para não dizer que eu só vim falar mal da segunda temporada, vamos dar início a esse vídeo falando sobre os pontos positivos que eu vi. Vamos começar com a sua comédia aqui. Embora não seja grande coisa, eu admito que teve muitos momentos que eu me peguei rindo de piadinhas feitas na história. Seja uma fala ou referências aplicadas na arte, teve certos momentos que eu genuinamente achei divertido. Dentre esses momentos, eu consigo citar agora de cabeça a Kate dizendo que não é homofóbica, mas que só odeia os gays, que eu achei muito engraçado como ela colocou isso. Em referências, temos memes conhecidos que foram aplicados em personagens ou no fundo do cenário que só me fizeram rachar muito o bico quando eu prestei mais atenção e notei eles. Então, embora seja algo pequeno, eu tenho que admitir que, sim, eu me diverti com esses momentos. Assim como me impressionei com as músicas também que melhoraram muito. O que não me leve a mal, eu gosto das músicas da primeira temporada, mas a maioria delas não consegue manter o nível de agradável durante toda a sua duração, o que resulta em um gostar parcial das músicas. Hell Great is Dead, Finale, Ready for This são ótimos exemplos disso. Músicas que são boas, mas ou em partes muito específicas, ou elas não mantêm esse nível durante toda a duração dela. Já as outras, se não são ok de escutar só uma vez, são ruins, honestamente. As únicas músicas que eu gostei de verdade que fogem isso que eu comentei é Hell is Forever, Loser e, obviamente, Stay Gone, que só são muito boas do início ao fim e eu escutei em loop várias vezes no Spotify. Já na segunda temporada, embora tenha algumas ressalvas, a maioria das músicas são absurdamente boas e me fazem querer escutá-las 1 milhão de vezes. Gravity é um absurdo musical, Don't You Forget divertido ou impactante ao depender da versão, Losing Streak sendo como travesseiros para meus ouvidos e Sarah's Confession. Eu juro, a primeira vez que eu escutei essa pedrada eu senti que eu tava transcendendo a matéria. Deveria ser crime fazer algo tão bom assim e distribuir para a humanidade. Falando da Sarah, a evolução dessa personagem foi muito legal também. Você percebe como ela está cansada, sobrecarregada e perdida em meio à situação. Todos esperam que ela tome uma decisão sobre tudo, mas vendo o que ela viu, ela já não tem mais certeza que suas decisões são as melhores. Então foi muito interessante ver ela passando por esse carregar dos pecados ao longo da temporada, porque você vê que, apesar dela sentir o peso disso, ela ainda carrega parte da mentalidade que levou a isso a acontecer em primeira instância. O exorcismo, o fato de que pecadores como Vox são ruins, ou que, independente do que se faça, eles sempre vão ser uma ameaça. Essa mentalidade perigosa que só é resolvida mesmo com a intervenção de serpentes. O que, narrativamente, faz todo sentido. Você justamente coloca a única alma redimida para falar com aquela que precisa começar a acreditar que redenção é a resposta. Não a solução mágica que vai consertar tudo, mas um ponto importante que fará um futuro melhor do que derramar mais sangue. O Husky com o Angel tiveram uns momentos muito legais também, que marcaram seus personagens, e isso foi muito bom de ver. Foi agradável ver como ambos estão se aproximando mais e prezando um pelo outro, embora isso tenha terminado no final, mas enfim. Indo nessa linha, toda a evolução do Vox feita na segunda temporada também foi construída de forma muito bem feita. Eu gostei das nuances do personagem, sobre sua obsessão pelo Alastor, e o quanto ele é alguém perigoso, mas facilmente manipulável quando você sabe quais botões apertar dele. E aí temos justamente o Alastor, que foi facilmente o MVP dessa temporada, resolvendo todos os problemas dele em papo de meio minuto, e justamente aquele que soube manipular corretamente o Vox para fazer exatamente o que ele precisava. Eu admito que eu gostei muito do desenvolvimento do Vox como vilão, mas eu já tinha mais uma empatia pelo personagem do Alastor. Então ver ele metendo 3 acordos ao mesmo tempo em 3 segundos foi do cacete. E, por sinal, falando em vilão, eu gostei de todo aquele setup da Lute que aconteceu no episódio 2. O surto que ela pouco a pouco vai construindo ao longo do episódio é tão cru e impactante. Todo esse episódio é bom, na verdade, mas as emoções brutas da Lute sendo jogada em tela é tão intenso que eu, como espectador, consegui sentir toda a revolta dela. Foi uma ótima forma de dar palco a uma personagem que poderia vir a causar uma revolta com sentido, moldando toda a sua revolução e sentimento bruto em exterminar cada pecador que existisse no inferno. E isso tudo é muito incrível, muito legal, coisa interessante, uau uau, blém blém blém. Mas é aqui que paramos também. Sendo 100% honesto mesmo, essa temporada foi ridícula, pra dizer o mínimo. Eu me senti traído, pois quando eu vi o episódio 1 e principalmente o 2, eu criei um senso de interesse pela animação, no entanto, praticamente nada fora o Vox e o Alastor se pagou no final. O que é impressionante porque, como você faz isso? Um setup tão interessante que causaria impacto real para ambos os mundos e troca por um vilão com saudade do ex e poder da amizade. E não me entenda errado, eu gostei do desenvolvimento do Vox. Não teve jeito, né, já que a Vivienne sacrificou grande parte do tempo de outros personagens em tela para desenvolver mais o Vox. Mas já falamos desse assunto. A questão é que o final garantido nessa linha foi absurdamente ridículo, já que, como eu disse, ele praticamente resolve anos de conflito e genocídio, vale ressaltar, com um manjinha ajudando a salvar algumas pessoas e poder da amizade. Mas, novamente, eu tô avançando um pouco, então vamos retroceder. Fazer toda uma construção para a personagem da Lute no episódio 2, para ela logo em seguida ser rebaixada para uma secundária que não age e no final abaixou a cabeça para Abel, que do nada teve uma evolução a ter a mesma autoridade que o pai, foi muito um soco na cara de quem achou que ela viria a ser algo a mais. E, novamente, não é como se eu odiasse o Vox
Vox e a narrativa dele, mas essa forma como o roteiro abdicou de evoluir outros personagens de forma mais significativa, a troco de enaltecer tanto o vilão que provavelmente não vai aparecer depois desse conflito, foi um tiro no pé, na minha opinião. Porque, embora eu goste do vilão e das questões dele, eu não acho que o Vox foi um bom vilão conceitualmente para a série. Diferente da Lute, que teve o Adão como combustível para sua personagem, era uma consequência dos atos de Sarah, iria atacar o inferno com uma revolta e era uma ameaça direta à protagonista, que é a causa de seu sofrimento. A maior barreira que o Vox é para Charlie é que ele impede que sua voz sobre a redenção se propague pelo inferno. Mas meio que isso é mais culpa da Charlie mesmo do que do Vox, já que foi ela quem deu a ele material para arruinar sua reputação. O que só é mais um ponto negativo, já que se a Charlie deixou de ser uma personagem reativa, como na primeira temporada, aqui na segunda ela só agiu para promover o pior. Embora sim, não tivesse tantas pessoas no hotel como teria se o Vox não fosse uma voz ruim, ainda existiam pessoas que honestamente queriam tentar estar ali apesar disso. E a Charlie, ao invés de reconhecer isso, fica obcecada em limpar sua imagem ou algo assim, e literalmente entrega de bandeja tudo que o Vox precisa para arruinar sua imagem. E não foi por falta de aviso que isso aconteceu. Todo mundo fala para a Charlie como é uma péssima ideia tentar ir contra o Vox, que manipula toda a verdade. Mesmo assim, ela ainda consegue ir e arruinar tudo 3 vezes. A terceira vez sendo justamente no pior episódio dessa temporada, que foi aquele momento ridículo do pessoal do céu indo pedir desculpa com um cestinho de presentes, por conta do genocídio que fizeram. Só é tão ruim assim. E a Charlie nem sequer fala algo importante nessa parte para ao menos convencer o pessoal que não é tão ruim assim, ou sei lá, tentar alguma coisa. Ela apenas fica quieta ali, e nessa situação você não pode culpar o Vox, já que tudo que ele fala está certo. E no final ela ainda culpa todo mundo, como se ela justamente não tivesse sido a responsável por dar ao Vox a voz para essa catástrofe. E tudo isso, eventualmente, culmina no final da história, onde o Vox tem tudo necessário para poder fazer o que quiser, já que ele tem o inferno na palma da mão, e a Charlie fica lá. Ah, mas ela tem aquela transa necessária com a Veg, que só resolve tudo e afins, como uma música meia boca e... Enfim, vamos só pular essa parte, não é relevante de verdade. A Charlie daqui pra frente se torna só uma personagem secundária, já que ela não cria o plano para deter o Vox, e mesmo se tivesse criado, não teria sido por esse plano que teria vencido. Você pode até tentar dizer que o plano da Veg foi o que salvou o dia, mas a real é que o Vox só perdeu por culpa dele mesmo. Ele que acabou surtando e quis derrotar o Alastor a qualquer custo. E justamente isso foi sua ruína, já que todo mundo ficou contra ele depois dele meter o louco com o canhão angelical, incluso os outros Vis. Agora, falando a real, se o Vox tivesse se contido e agido de forma racional, realisticamente não teria nada que faria o pessoal do inferno escutar a Charlie. O dano já estava feito, já estava todo mundo no controle do Vox, e não era uma simples conversa que resolveria. E sem contar que agora ele era o mais forte do inferno, então poder não era um problema também. E como se derrota um vilão desses? Simples, ele se derrota. Genial. O que, ok, é uma sacada legal, já que faz bastante sentido com o personagem do Vox, mas pra que isso tudo, sabe? Pra que tanta tensão construída ao redor do personagem se ele iria se autodestruir no final? Não só você torna a protagonista e a patotinha do hotel inútil, porque, como eu disse, praticamente nada do que eles fizeram foi verdadeiramente relevante para derrotar o Vox, como você também desconecta totalmente a linha conceitual da história entre o vilão e o protagonista, já que o Vox é muito mais vilão para o Alastor do que para a Charlie. E também entra naquilo que eu mencionei de que a Lute teria sido uma melhor escolha para isso. O problema é que no final você ainda precisa criar uma solução para a protagonista resolver. Você ainda precisa mover ela para a resolução de seu desejo. E como você faz isso? Simples, você usa o poder da amizade. Não tô brincando. E antes que diga, mas Colded não foi poder da amizade esse final, já que nem todo mundo que ajudou a Charlie era amigo dela. E de fato, você está certo, os Overlords que ajudaram não eram amigos da Charlie. Na verdade, ela teve ajuda até de quem era contra ela, o Val e a Velvet. Só que o tropo narrativo do poder da amizade cai muito naquilo de um grupo de pessoas se unindo contra um mal narrativo muito poderoso que quer destruir tudo. E adivinham o que é essa cena? Pois é, mas aqui eu tenho que falar, eu não desgosto do poder da amizade. Embora ele seja meio previsível e chato, o poder da amizade é um tropo narrativo que, como qualquer outro tropo, pode oferecer muito se ele for usado corretamente. Resolver um ódio de anos de uma população que sofreu genocídio em uma canção e raiozinhos de luz tinham ursinhos carinhosos? Não é exatamente a forma correta. Ah, mas Colded, eles precisavam resolver essa bagaça. Como você acha que teria resolvido a situação melhor que isso? Tendo colocado a revolta da Lute contra o inferno e feito com que a Sarah tivesse interferido nessa guerra. Assim, ela pagaria um pouco pelos seus pecados ao ajudar o inferno, ao se livrar da revolta da Lute que queria exterminar todos os pecadores. E ali começaria uma gratidão do inferno ao ver que o caminho da redenção era verdadeiro. Mas ao invés disso, eles fizeram com que a Emily ajudasse alguns pecadores e apoiasse para parar a máquina angelical que ia destruir tudo. Nossa, Colded, mas você também não se agrada fácil, né? Olha só, o negócio funcionou, não funcionou? Não tá bom se for dessa forma? Sabe o que mais funcionou? A Star ter destruído a magia no final da série pra poder resolver aquele problema com a mina. Funcionou, não funcionou?
Só porque algo funciona dentro da história não significa que esse algo seja automaticamente bom. E, assim como a destruição da magia em Star vs Forças do Mal, pareceu muito que esse final de Hazbin Hotel foi uma situação de criar um problema para enfiar a solução goela abaixo aos 40 do segundo tempo. O que, para mim, quebrou bastante da imersão com a obra e afim. Porque eu não consigo ver a população de pecadores simplesmente mudando de ideia sobre as incontáveis mortes causadas pelo céu, porque, dessa vez, o Manjinho foi benevolente e quis ajudar em uma catástrofe que, para todos os efeitos, eles que começaram. De qualquer forma, isso é tudo. Agradecido por assistir.